O Chevrolet L88-427 não era apenas um motor, era uma declaração de guerra, um grito de desafio à própria indústria que o criou. Por trás do rugido metálico, havia uma história de engenheiros rebeldes, espionagem corporativa e uma batalha secreta travada nas sombras do automobilismo americano. Tudo começou no início dos anos 60, quando a Chevrolet precisava de algo que redefinisse o poder. O lendário Big Block já dominava as pistas, mas o 427 estava prestes a mudar tudo. O público acreditava que era apenas uma evolução natural, mas a verdade era muito mais sombria e genial. Antes mesmo de o 427 oficial nascer, um nome já sussurrava pelos corredores da GM, Mickey Thompson. Um hot rodder audacioso que em 1962 testava algo que nem mesmo a NASCAR sabia que existia. O primeiro Mark II 427, o chamado Mystery Motor. O motor não estreou em Daytona, como contam as histórias romantizadas. Ele surgiu primeiro em um evento menor, o NASCAR American Challenge Cup. Thompson o colocou em pista, e o que aconteceu a seguir se tornaria o início de uma lenda proibida. Quando o Mystery Motor apareceu oficialmente em Daytona, em 1963, era tarde demais. O monstro já havia mostrado sua força. Sob o capô do Impala de Junior Johnson, o 427 destruiu os tempos de Ford e Chrysler. Sua câmara hemisférica e seu fluxo de ar agressivo pareciam obra de ficção. Mas quando a corrida terminou, a conspiração começou. Rivais, supostamente engenheiros da Ford, denunciaram a GM à NASCAR. Após a corrida, o motor foi desmontado sob sigilo. O veredito? O 427 violava as regras não escritas da produção em série. Resultado: banimento imediato. Oficialmente, o programa acabou ali. Mas dentro da GM, um homem se recusou a aceitar o fim. Seu nome? Zora Arkus Duntov, o pai do Corvette. Zora acreditava que a pista era o verdadeiro laboratório da Chevrolet. Só havia um problema. Em 1963, a General Motors havia proibido toda forma de corrida oficial. Mas Zora, um engenheiro de alma incendiária, encontrou um caminho. Ele criou um atalho dentro do próprio sistema. Venderia motores de corrida como se fossem opcionais de rua, escondidos sob códigos internos, chamados RPO. Assim nasceu o L88. Por fora, parecia apenas mais uma opção. Por dentro, era um demônio disfarçado de carro de passeio. Um V8 de 427 polegadas cúbicas, 12,5.1 de compressão, cabeçotes de alumínio e um carburador Holley de 850 CFM, o maior já instalado num motor GM. Oficialmente 430 cavalos. Na prática, mais de 550. Mas havia um detalhe. Ele não podia viver com gasolina comum. Precisava de combustível de aviação, 103 octanas de pura insanidade. Era como domar um leão com gasolina nas veias. O L88 era tão brutal que Zora e sua equipe fizeram de tudo para espantar compradores comuns. Sem rádio, sem ar-condicionado, sem direção hidráulica, sem aquecedor. Era desconfortável, barulhento, impossível de dirigir no trânsito. Mas nas pistas, era o rei absoluto. Enquanto o público via um Corvette de rua, os pilotos sabiam que tinham nas mãos uma arma secreta. De 1967 a 1969, apenas 216 unidades foram produzidas. 20 no primeiro ano, 80 no segundo e 116 no último. Todas destinadas a poucos que sabiam o que estavam comprando e o que estavam desafiando. Entre eles, Tony DeLorenzo e Jerry Thompson. Dois jovens pilotos que transformaram o L88 em lenda viva. Patrocinados pela Owens Corning e pela Henley Dawson Chevrolet, eles levaram seus Corvettes pretos às pistas da SCCA e fizeram história. Em Daytona, 1967, o L88 dominava tudo. Thompson liderava com folga quando a pressão nos bastidores começou. Ford exigiu inspeção. A NASCAR cedeu. O motor foi desmontado ali mesmo e o veredito soou como um golpe. Peças não homologadas. O L88 foi desclassificado, mas o estrago estava feito. O nome L88 agora circulava como lenda proibida. Duntov e sua equipe continuaram o trabalho em silêncio. Cada motor era montado à mão, cada bloco assinado.
As últimas unidades produzidas em 1969 traziam marcas secretas deixadas pelos engenheiros, mensagens codificadas de despedida. Dizem que o último bloco do L-88 trazia rabiscado o recado FU-2GM's Bean Counters, um insulto final aos executivos que o condenaram. A GM tentou enterrar o projeto. Os custos eram altos, as vendas baixas e a imprensa chamava o carro de impraticável. Mas os pilotos sabiam, aquilo era o mais próximo de um carro de corrida que alguém poderia comprar numa concessionária. Naquela época, o L-88 não era apenas potência, era uma rebelião mecânica. Enquanto a GM fingia obedecer às regras, Duntov ria em silêncio, assistindo seus carros de rua devastarem campeonatos em Daytona, Sebring e Le Mans. Cada vitória era uma afronta à própria empresa que o criou. Cada aceleração, um ato de resistência. O governo começava a pressionar por leis de emissões. As seguradoras chamavam o L-88 de máquina suicida. A década mudava e o mundo dos muscle cars começava a desmoronar. Mas os engenheiros de Detroit ainda tinham fogo nos olhos. E enquanto o rugido do L-88 ecoava nas retas americanas, algo ainda maior estava sendo preparado nos laboratórios escondidos da GM. Algo que uniria o legado do Big Block com o nascimento de uma nova geração de monstros de alumínio. Mas essa é uma história que o mundo ainda não estava pronto para ouvir. O fim do L-88 não veio com explosões ou manchetes. Veio com silêncio. O tipo de silêncio que só existe quando alguém tenta esconder algo grande demais para ser explicado. No fim dos anos 60, o mundo mudou. E os motores como o L-88 não tinham mais lugar nele. As ruas começaram a ser tomadas por regulações ambientais, crises de petróleo e a paranoia dos seguros. A EPA exigia catalisadores e os V8 de alta compressão foram taxados como criminosos ambientais. Mas essa foi apenas a versão oficial. Nos corredores frios da General Motors, o que realmente matou o L-88 foi o medo. Medo do escândalo, medo da perda de controle, medo de engenheiros que ousaram desafiar a própria corporação. Zora Arkus Duntov tinha criado um monstro. Não apenas um motor, mas um símbolo. E símbolos são perigosos demais quando lembram que a paixão pode vencer o lucro. Relatórios internos mostravam o desconforto dos executivos. O L-88, vendido como uma opção de rua, estava vencendo competições que a GM jurava não apoiar. E isso irritava muita gente, porque oficialmente a empresa não estava correndo. Mas nas pistas, o Corvette L-88 humilhava Ford, Mopar e até marcas europeias. A gota d'água veio em 1969. Durante a montagem dos últimos blocos, engenheiros e mecânicos sabiam que estavam assinando uma sentença. O programa seria encerrado. Nenhum sucessor seria permitido. Antes de serem destruídos, os moldes do L-88 foram marcados, discretamente, com pequenas inscrições secretas. Um deles trazia uma mensagem escrita à mão, FU-2GM's Bean Counters. Um adeus amargo. Um grito de frustração contra os executivos que escolheram planilhas em vez de história. Zora assistiu calado. O homem que criou o Corvette moderno, que colocou a América frente a frente com Ferrari e Porsche, foi obrigado a arquivar seu maior triunfo. Mas ele sabia algo que poucos compreendiam. O L-88 não morria ali. Ele havia plantado uma semente. Nas oficinas independentes, em garagens improvisadas e clubes clandestinos de corrida, o rugido do 427 continuou. Cada vez que alguém ligava um L-88, o passado acordava. O som metálico, o ronco desbalanceado, a aspiração furiosa, tudo lembrava que, por um breve momento, os engenheiros haviam vencido o sistema. Nos anos seguintes, a GM tentaria apagar o nome. O L-88 desapareceu dos catálogos. As concessionárias fingiam nunca ter ouvido falar. Mas os colecionadores sabiam, e começaram a caçar cada unidade, cada bloco, cada número de série. Décadas depois, quando o mundo já vivia de motores eletrônicos e controle de emissões, o L-88 renasceu, não em corpo, mas em espírito. Quando a Chevrolet lançou o Corvette Z06 com o motor LS7, um novo 427 naturalmente aspirado, foi impossível não perceber a herança. Mesmo deslocamento, mesmo DNA, mesma filosofia, potência pura, sem filtros.
Era o fantasma do L-88 rugindo novamente. Mas o mais intrigante veio à tona em 2008, quando documentos internos da GM, antes confidenciais, vazaram para a imprensa. Entre planilhas e memorandos havia um relatório assinado por Duntov, datado de 1970. O título? Project Resurrection. Lá, Zora descrevia um plano para manter o espírito do L-88 vivo em futuros projetos, disfarçado sob novas nomenclaturas, e talvez até escondido em protótipos secretos testados em pistas desertas. Era a prova definitiva de que o L-88 não tinha sido descontinuado. Tinha sido enterrado vivo. A ironia é que, quanto mais tentavam esquecê-lo, mais o motor se tornava lenda. Em 2022, um L-88 de 1967, o primeiro conversível preto guiado por Tony DeLorenzo, foi vendido por 4 milhões de dólares. O mesmo carro que um dia foi rejeitado pelas concessionárias, agora era tratado como uma relíquia proibida. E talvez esse seja o verdadeiro legado do L-88. Não o número de vitórias, nem a potência insana, mas o que ele simboliza. O último suspiro de uma era em que os engenheiros eram artistas, e a performance não precisava pedir permissão. Zora Arkus Duntov morreu em 1996, mas seu epitáfio, inscrito discretamente em sua lápide, carrega uma frase que parece um recado direto aos executivos que um dia o calaram. Os verdadeiros engenheiros nunca seguem ordens, eles seguem a velocidade. O L-88 não foi apenas um motor banido. Foi um manifesto em alumínio e fogo. E como toda boa conspiração americana, ele terminou não com uma derrota, mas com um rugido que ecoa até hoje. Nas noites silenciosas das pistas abandonadas, há quem jure ainda ouvir o som do L-88 rasgando o ar, desafiando o tempo, a lógica e o próprio destino. Um rugido que não pertence ao passado, mas àquilo que jamais deveria ter sido silenciado.